Deus abençoe os irmãos essa noite. Hoje o Teatro das Crianças será apresentado com base no livro da história do O Peregrino, ou Progresso do Peregrino, que relata a história de um homem chamado Cristão que sai da sua cidade natal, que é a cidade da destruição, para ir para a cidade celestial, simbolizando a busca pela salvação. E nesse caminho o cristão ele enfrenta obstáculos, tentações como o pântano da desconfiança, feira das vaidades, e ele encontra alguns personagens como o evangelista, fiel ou esperança, que representa a fé, o arrependimento e a perseverança cristã. O objetivo dessa história para as crianças, é demonstrar que nós, como cristãos, temos uma jornada que precisamos seguir. E nessa jornada vai haver obstáculos, precisamos enfrentar certas coisas, mas precisamos confiar em Deus, na sua palavra. Como nos diz em Hebreus 12, que nós temos uma carreira para seguir. E também no livro do profeta Isaías 35:8 está escrito: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Esse caminho que temos que seguir é o que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Amém, irmãos? Como diz a palavra de Deus em Provérbios 22, verso 6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso, desde cedo temos que ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos, para que quando eles crescerem não venham se desviar desse caminho. E hoje, através desse teatro, eles querem apresentar a vida de um cristão que passa por obstáculos no meio do caminho, mas lembrando a escritura que o Senhor Jesus disse em São João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Amém. Então vamos dar início ao teatro das crianças. Nós vamos fechar as cortinas. Eu peço compreensão dos irmãos até se organizarem, mas vai dar tudo certo, amém? Peregrino é um homem chamado cristão. Todos os dias ele lia o livro, a sua Bíblia. Ele constantemente tinha visões da destruição da sua cidade. Ele até tentou expressar para sua família a convicção que ele tinha recebido, mas se deu conta que a salvação era algo individual, pois sua esposa não acreditava no livro de cristão. Cristão, você ainda está lendo esse livro? Sim, e hoje eu li que nossa cidade vai ser destruída com fogo, ao menos que eu encontre um lugar para me livrar desse fardo de pecado. Esse livro é só um livro, não deixe que se estrague com nossa família. Esse livro fala sobre um caminho que eu devo seguir. Nossa família está em perigo. Eu cansei desse negócio de destruição. Hoje você vai dormir no quarto de hóspedes. O cristão ficou tão triste por não ser compreendido por seus familiares. Ele viu quão difícil era mostrar a verdade que para ele estava tão clara. Mas mesmo assim, ele não desistia, porque quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele sabia o quanto era importante deixar a cidade da destruição e encontrar o caminho para a cidade celestial. Foi então que ele se encontrou com um homem chamado evangelista, que lhe mostrou o caminho que ele deveria seguir. Cristão, por que estás aflito? Essa cidade vai ser destruída com fogo e não encontro lugar para me livrar desse fardo de pecado.
Então por que você não seguiu o caminho? Mas que caminho? Tá vendo aquela luz? Vejo sim. Então o que você está esperando? Vá, corra e não olhe para trás. O cristão começou sua jornada o mais rápido que pôde. Enquanto o cristão corria, seus vizinhos ouviram correndo e gritavam para ele não seguir aquele caminho, pois acreditavam que ele estava louco. 2 dos seus vizinhos viram ele correndo e o alcançaram para tentar convencê-lo a voltar. Um deles se chamava Obstinado e outro chamava-se Flexível. Cristão! Cristão, espere! O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo, cristão? Vai deixar sua família. Eu deixei tudo pra lá. E só o fato do nome daquela cidade se chamar Cidade da Destruição já dá pra vocês entenderem um pouquinho. Cristão, é só um nome. Um nome. Mas se estiver certo, A cidade que eu vou, vestes resplandecentes, cidade de ouro, sem choro e nem pranto. eu acho que eu vou com ele. Mas é um flexível mesmo. Eu que não vou. Vou pra minha casa, no ar-condicionado, tomar uma cerveja. Vocês que vão se perder no mato. Vamos. Flexível veio para convencer o cristão a não ir. Mas quando ele ouviu a respeito da cidade celestial, ele ficou convencido a ir com o cristão. Ouvindo ele, ficou empolgado. Porém, no primeiro problema que ele encontrou, já achou que o caminho era muito difícil para seguir. Cristão, mencione mais dessa cidade. Olha, eu não sei muito, mas tudo isso que está escrito nesse livro. O que eu sei é: vestes resplandecentes, cidade de ouro, sem choro e nem pranto. Já estamos chegando perto? Eu acho que sim. Então vamos. Escorreguei na lama. Me ajuda! Que isso? Me ajuda! Eu não pensei que ia ter Socorro! dificuldade no começo. Socorro! Imagina no final. Alguém me ajuda! Não. Socorro! Eu vou te ajudar. Alguém me ajuda! Socorro! Estou me afogando! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Oi, amigo. Oi, qual o seu nome? Auxílio. Me ajuda aqui, auxílio. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas e agora? Como é que eu faço? Siga em frente, não olhe para trás. Flexível ia de acordo com o vento e logo abandonou o cristão. Logo no primeiro problema ele desistiu do caminho e voltou para a cidade da destruição. Cristão pensou que estava sozinho, mas Deus lhe enviou o auxílio, que lhe ajudou a sair daquele problema. Então o cristão continuou em seu caminho. Porém, logo mais à frente, ele se deparou com um homem chamado Sabedoria segundo o mundo, que o fez se desviar do verdadeiro caminho. Ei, Eu? cristão, você mesmo. Pra onde você está indo? Pra cidade celestial. Mas por esse caminho? Quem te contou isso? Foi o evangelista. Ah, o evangelista tá louco. É por esse caminho. Mas ele me disse que era pra seguir reto e não olhar pra trás. Eu sou a sabedoria segundo o mundo. Vai por mim, não vai por ele. É sério? Sim, Então tá bom, né? você não vai se arrepender. Tão logo o cristão deu ouvidos ao Senhor Sabedoria do mundo, logo ele se meteu em problemas. Começou a sentir as dificuldades por ter se afastado do verdadeiro caminho. Seu fardo de pecado se tornou ainda mais pesado, ainda mais difícil, até que o evangelista veio ao seu encontro para o ajudar.
Meu Deus, que caminho é esse? Cristão, por que você saiu do caminho? O Sabedoria Segundo o Mundo me disse que esse era o caminho certo. Não, aqui está o caminho, a palavra de Deus. Volte para o caminho e não olhe para trás. O cristão continuou o caminho. Ele pensou que estava perdido, mas sempre Deus lhe enviou ajuda para que ele voltasse para o caminho correto. Na verdade, os impedimentos, as dificuldades que vinham para o cristão eram para tentar afastá-lo de chegar a um certo lugar. Porém, mesmo com os problemas, ele não desistiu, prosseguiu e chegou até um certo lugar, chamado Cruz do Calvário, onde seu fardo de pecados foi tirado. Obrigado, Senhor, por me livrar desse fardo de pecado. Agora eu sei que Tu é meu único Salvador. Ao chegar diante da cruz, todo o seu fardo de pecados caiu, e toda a mancha e contaminação saíram da sua vida. Depois que cristão compreendeu que a sua salvação vinha do Senhor Jesus Cristo, e que ele já tinha pago o preço pela sua salvação, pela cura e libertação. Então o cristão seguiu firme no caminho. Depois de ter caído seu fardo, ele recebeu novas vestes. Logo mais à frente, ele chegou na casa do ancião e suas filhas. Neste lugar, ele receberia instruções importantes que o ancião iria revelar. Lá ele tinha de ser bem preparado para poder enfrentar os próximos obstáculos, as próximas dificuldades que viriam pela frente do caminho. Cristão, você chegou até aqui, pois agora tem que entender que a gente não pode lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos. E por isso tem que tomar toda a armadura de Deus. E aqui estão suas armaduras. Calçados da preparação do Evangelho da Paz. Cinturão da Verdade. Couraça da Justiça. Capacete da Salvação. Escudo da Fé. Espada do Espírito. Pergaminho, símbolo do selo do Espírito Santo. Agora, cristão, siga o seu caminho até o fim. Cristão já tinha recebido novas vestes.
Seu fardo de pecados tinha sido tirado, mas ainda não tinha chegado ao fim do caminho. Ainda faltavam provas, batalhas, tentações e até mesmo perseguições por amor ao Evangelho. Mas Cristão estava preparado para a batalha, porque ele tinha recebido toda a armadura de Deus para continuar no caminho. Quando o Cristão chegou em um certo vale, havia um grande exército de demônios para enfrentar, e não tinha como passar por ali sem vencer aqueles demônios. Cristão chegou ali e encontrou seu irmão chamado Fiel. Eles enfrentaram juntos aquele exército inimigo e com muita coragem foram vitoriosos. Neste mesmo vale, um homem chamado Hipocrisia ficava escondido, esperando que alguém enfrentasse os demônios, para que ele pudesse passar tranquilamente sem precisar batalhar. Cristão! Fiel! Como você tá, meu amigo? Vamos Como foi conversar sua ali. jornada? Como foi sua jornada? Olha, não foi fácil até aqui. O flexível me deixou. Eu caí na lama. Mas graças a Deus que ele enviou um homem chamado Auxílio. Eu voltei para o caminho. Mas logo depois eu encontrei um homem chamado Sabedoria Segundo o Mundo. Ele fez eu sair do caminho. Mas depois eu encontrei um homem chamado Evangelista. E eu voltei para o caminho. E agora estou aqui. Mas e você? Como foi sua jornada? Bem, não foi fácil estar aqui. Eu conheci um homem no meio do caminho que me apresentou suas 3 filhas. A primeira era concupiscência da carne. E a segunda, concupiscência dos olhos. E a terceira, super patafita. Mas graças a Deus, ele me ajudou. Eu consegui me livrar delas. Agora estou aqui. Mas graças a Deus, não é? Oi, irmãos, como vão? Para onde você está indo? Eu estou indo para a cidade celestial. Tá, mas tu tem um desses? Não, Mas você entrou pela porta? não, eu peguei um atalho que meus antepassados andam pegando há muito tempo. Eles sempre chegam na cidade celestial. Mas Deus disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Ah, é? Então vamos ver quem é que vai chegar na cidade celestial primeiro. Vamos, Cristo. Vamos seguir o caminho. O Hipocrisia tomou um atalho, não quis lutar. Logo no final do caminho, ele veria a consequência das suas escolhas. Mas Cristão e Fiel continuaram no caminho perseverando, contando testemunhos um ao outro de sua jornada até ali, glorificando a Deus, porque Ele havia dado vitória em toda a sua trajetória. Porém, mais à frente eles teriam que enfrentar uma prova amarga, onde sofreriam perseguição, porque não queriam se contaminar com o mundo. E nessa prova, Fiel perdeu sua vida por amor a Deus, por não querer se contaminar com as coisas do mundo. No decorrer do caminho, Cristão e Fiel chegaram em uma certa cidade, onde muitos vendedores queriam que eles comprassem suas luxúrias, avarezas e participassem daquelas coisas que eles ofereciam. Mas como eles não quiseram se contaminar com aquelas coisas, foram perseguidos, levaram eles presos para serem julgados. Oi, querem comprar joias? Não. Comprem, comprem. Não. Ei, comprem essas comidas, estão deliciosas, por favor. Não. Comprem colares, comprem, comprem. Não!
Comprem esses tecidos, olha que bom. Já falei Comprem. que não. Já falei que não. Soldado, pega esses homens. Ora, o que temos aqui? Esses homens vieram na nossa cidade e não querem comprar nossos tecidos de comidas e ouro. Eles deviam ser presos. Presos não, nessa cidade não temos misericórdia. Eu os condeno à morte, podem matar o primeiro. O fiel cumpriu sua jornada aqui na terra, e o plano de Deus era que ele sofresse e morresse por causa do Evangelho. Porém, para o cristão, a morte de seu irmão fiel era muito difícil de suportar, pois fiel, companheiro de batalha, havia sofrido na mão dos pecadores. Mas Deus havia provido um meio de escape para ele continuar seu caminho. Você chegou mais cedo. Por que não continuou comigo na batalha? Não temas, cristão. Meu nome é Esperança. Eu irei libertar você. Fuja, cristão. Fuja. 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 Deus enviou esperança ao cristão, e mais uma vez ele foi livre da morte. Porém, em sua jornada, Deus havia determinado aquilo que ele havia de passar. Ele estava próximo de chegar à cidade celestial, mas ainda precisava passar pela maior batalha jamais pelejada, onde ele enfrentaria o inimigo cara a cara, o acusador. E nessa batalha final, ele teria que usar a arma mais poderosa que ele tinha, a palavra de Deus. Ah, muito bem. Vejo que você chegou até aqui. Mas saiba de uma coisa, daqui você não vai passar. Eu cheguei até aqui. Eu vou continuar no caminho. Vou chegar até o fim. Ah, pois bem. Mas você lembra quantas vezes você falhou? Você lembra quantas vezes você pecou? E quantas vezes pensou em desistir? Isso é verdade. Pois quando eu olho para mim, não tenho como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, aí sim eu não saio do caminho. Não fale esse nome. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus! Não! Jesus! Não! Jesus! Não! Jesus! Deus mais uma vez deu a vitória ao cristão. Quando o cristão se sentiu fraco e indigno, ele lembrou do seu Salvador e venceu o inimigo pelo poder de Deus. Depois de duras batalhas e depois de trilhar um caminho difícil, finalmente o cristão chegou ao final desse caminho e avistou a cidade celestial. E eis que diante da cidade celestial foi-lhe requerido o sinal.
Oh, lá está, o fim da caminhada. Já estou chegando perto. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cristão, chegaste ao fim do caminho. Tens contigo o sinal? Aqui está meu sinal, Senhor. Bem está meu bom e fiel servo. Entre no repouso do Senhor. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora receberei minha coroa da justiça. Cristão. Cheguei na cidade celestial. Então o atalho deu certo. Eis-me aqui, Senhor. Bem, chegaste ao fim do caminho. Tens contigo o sinal? Olha, o sinal eu não tenho, mas eu fui nos cultos, eu cantava nos hinos, eu via maravilhas e também pregava em teu nome. Não te conheço. Aparta-te de mim, praticador de iniquidade. Como você não me conhece? Eu estava nos cultos, minha família também. Levem-o. Não. Alguém me ajude. Não. Alguém me ajude. A batalha do cristão enfim havia terminado. Cristão foi perseverante no caminho. Ele tinha o sinal requerido e recebeu a sua recompensa gloriosa. Jesus prometeu em sua palavra que teríamos aflições no mundo, duras batalhas, momentos difíceis, mas Ele mesmo nos disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E vencer o mundo significa que Ele venceu as tentações, as tribulações, o inferno e a morte, nos fazendo vitoriosos também quando estamos dispostos a crer na sua palavra, confiar e andar no caminho provido por Deus, através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por
Deus abençoe os irmãos essa noite. Hoje o Teatro das Crianças será apresentado com base no livro da história do O Peregrino, ou Progresso do Peregrino, que relata a história de um homem chamado Cristão que sai da sua cidade natal, que é a cidade da destruição, para ir para a cidade celestial, simbolizando a busca pela salvação. E nesse caminho o cristão ele enfrenta obstáculos, tentações como o pântano da desconfiança, feira das vaidades, e ele encontra alguns personagens como o evangelista, fiel, ou esperança, que representa a fé, o arrependimento e a perseverança cristã. O objetivo dessa história para as crianças, é demonstrar que nós, como cristãos, temos uma jornada que precisamos seguir. E nessa jornada vai haver obstáculos, precisamos enfrentar certas coisas, mas precisamos confiar em Deus, na sua palavra. Como nos diz em Hebreus 12, que nós temos uma carreira para seguir. E também no livro do profeta Isaías 35:8 está escrito: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Esse caminho que temos que seguir é o que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Amém, irmãos? Como diz a palavra de Deus em Provérbios 22, verso 6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso, desde cedo temos que ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos, para que quando eles crescerem não venham se desviar desse caminho. E hoje, através desse teatro, eles querem apresentar a vida de um cristão que passa por obstáculos no meio do caminho, mas lembrando a escritura que o Senhor Jesus disse em São João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Amém. Então vamos dar início ao teatro das crianças. Nós vamos fechar as cortinas. Eu peço compreensão dos irmãos até se organizarem, mas vai dar tudo certo, amém? Peregrino é um homem chamado Cristão. Todos os dias ele lia o livro, a sua Bíblia. Ele constantemente tinha visões da destruição da sua cidade. Ele até tentou expressar para sua família a convicção que ele tinha recebido, mas se deu conta que a salvação era algo individual, pois sua esposa não acreditava no livro de Cristão. Cristão, você ainda está lendo esse livro? Sim, e hoje eu li que nossa cidade vai ser destruída com fogo, ao menos que eu encontre um lugar para me livrar desse fardo de pecado. Esse livro é só um livro, não deixe que se estrague com nossa família. Esse livro fala sobre um caminho que eu devo seguir. Nossa família está em perigo. Eu cansei desse negócio de destruição. Hoje você vai dormir no quarto de hóspedes. O cristão ficou tão triste por não ser compreendido por seus familiares. Ele viu quão difícil era mostrar a verdade que para ele estava tão clara. Mas mesmo assim, ele não desistia, porque quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele sabia o quanto era importante deixar a cidade da destruição e encontrar o caminho para a cidade celestial. Foi então que ele se encontrou com um homem chamado Evangelista, que lhe mostrou o caminho que ele deveria seguir. Cristão, por que estás aflito? Essa cidade vai ser destruída com fogo e não encontro lugar para me livrar desse fardo de pecado.
Então por que você não segue o caminho? Mas que caminho? Tá vendo aquela luz? Vejo sim. Então o que você está esperando? Vá, corra e não olhe para trás. O cristão começou sua jornada o mais rápido que pôde. Enquanto o cristão corria, seus vizinhos ouviram correndo e gritavam para ele não seguir aquele caminho, pois acreditavam que ele estava louco. 2 dos seus vizinhos viram ele correndo e o alcançaram para tentar convencê-lo a voltar. Um deles se chamava Obstinado e outro chamava-se Flexível. Cristão, espere! O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo, cristão? Vai deixar sua família. Eu deixei tudo pra lá. E só o fato do nome daquela cidade se chamar Cidade da Destruição já dá pra vocês entenderem um pouquinho. Cristão, é só um nome. Um nome. Mas se estiver certo, A cidade que eu vou, vestes resplandecentes, cidade de ouro, sem choro nem pranto. eu acho que eu vou com ele. Mas é um flexível mesmo. Eu que não vou. Vou pra minha casa, no ar-condicionado, tomar uma cerveja. Vocês que vão se perder no mato. Vamos. Flexível veio para convencer o cristão a não ir. Mas quando ele ouviu a respeito da cidade celestial, ele ficou convencido a ir com o cristão. Ouvindo ele, ficou empolgado. Porém, no primeiro problema que ele encontrou, já achou que o caminho era muito difícil para seguir. Cristão, mencione mais dessa cidade. Olha, eu não sei muito, mas tudo isso que está escrito nesse livro. O que eu sei é: vestes resplandecentes, cidade de ouro, sem choro nem pranto. Já estamos chegando perto? Eu acho que sim. Então vamos. Escorreguei na lama. Me ajuda. Que isso? Me ajuda. Eu não pensei que ia ter dificuldade no começo. Socorro. Imagina no final. Alguém me ajuda. Não. Socorro. Eu vou te ajudar. Alguém me ajuda. Socorro. Estou me afogando. Socorro. Socorro. Alguém me ajuda. Socorro. Oi, amigo. Oi. Qual o seu nome? Auxílio. Me ajuda aqui, Auxílio. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas e agora? Como é que eu faço? Siga em frente, não olhe para trás. Flexível ia de acordo com o vento e logo abandonou o cristão. Logo no primeiro problema ele desistiu do caminho e voltou para a cidade da destruição. Cristão pensou que estava sozinho, mas Deus lhe enviou o auxílio, que lhe ajudou a sair daquele problema. Então o cristão continuou em seu caminho. Porém, logo mais à frente, ele se deparou com um homem chamado Sabedoria segundo o mundo, que o fez se desviar do verdadeiro caminho. Ei! Eu? Cristão, você mesmo. Pra onde você está indo? Pra Cidade Celestial. Mas por esse caminho? Quem te contou isso? Foi o evangelista. Ah! O evangelista tá louco. É por esse caminho. Mas ele me disse que era pra seguir reto e não olhar pra trás. Eu sou a sabedoria segundo o mundo. Vai por mim, não vai por ele. É sério? Sim. Então tá bom, né? Você não vai se arrepender. Tão logo o cristão deu ouvidos ao Senhor Sabedoria do mundo, logo ele se meteu em problemas. Começou a sentir as dificuldades por ter se afastado do verdadeiro caminho. Seu fardo de pecado se tornou ainda mais pesado, ainda mais difícil, até que o evangelista veio ao seu encontro para o ajudar.
Meu Deus, que caminho é esse? Cristão, por que você saiu do caminho? O Sabedoria Segundo o Mundo me disse que esse era o caminho certo. Não, aqui está o caminho, a palavra de Deus. Volte para o caminho e não olhe para trás. O cristão continuou o caminho. Ele pensou que estava perdido, mas sempre Deus lhe enviou ajuda para que ele voltasse para o caminho correto. Na verdade, os impedimentos, as dificuldades que vinham para o cristão eram para tentar afastá-lo de chegar a um certo lugar. Porém, mesmo com os problemas, ele não desistiu, prosseguiu e chegou até um certo lugar, chamado Cruz do Calvário, onde seu fardo de pecados foi tirado. Obrigado, Senhor, por me livrar desse fardo de pecado. Agora eu sei que Tu é o meu único Salvador. Ao chegar diante da cruz, todo o seu fardo de pecados caiu, e toda a mancha e contaminação saíram da sua vida. Depois que cristão compreendeu que a sua salvação vinha do Senhor Jesus Cristo, e que ele já tinha pago o preço pela sua salvação, pela cura e libertação. Então o cristão seguiu firme no caminho. Depois de ter caído seu fardo, ele recebeu novas vestes. Logo mais à frente, ele chegou na casa do ancião e suas filhas. Neste lugar, ele receberia instruções importantes que o ancião iria revelar. Lá ele tinha de ser bem preparado para poder enfrentar os próximos obstáculos, as próximas dificuldades que viriam pela frente do caminho. Cristão, você chegou até aqui, pois agora tem que entender que a gente não pode lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os espíritos. E por isso tem que tomar toda a armadura de Deus. E aqui estão suas armaduras. Calçados da preparação do Evangelho da Paz. Cinturão da Verdade. Couraça da Justiça. Capacete da Salvação. Escudo da Fé. Espada do Espírito. Pergaminho, símbolo do selo do Espírito Santo. Agora, cristão, siga o seu caminho até o fim. Cristão já tinha recebido novas vestes.
Seu fardo de pecados tinha sido tirado, mas ainda não tinha chegado ao fim do caminho. Ainda faltavam provas, batalhas, tentações e até mesmo perseguições por amor ao Evangelho. Mas Cristão estava preparado para a batalha, porque ele tinha recebido toda a armadura de Deus para continuar no caminho. Quando o Cristão chegou em um certo vale, havia um grande exército de demônios para enfrentar, e não tinha como passar por ali sem vencer aqueles demônios. Cristão chegou ali e encontrou seu irmão chamado Fiel. Eles enfrentaram juntos aquele exército inimigo e com muita coragem foram vitoriosos. Neste mesmo vale, um homem chamado Hipocrisia ficava escondido, esperando que alguém enfrentasse os demônios, para que ele pudesse passar tranquilamente sem precisar batalhar. Cristão! Fiel! Como você tá, meu amigo? Vamos Como conversar foi ali. sua jornada? Como foi sua jornada? Olha, não foi fácil até aqui. O flexível me deixou. Eu caí na lama. Mas graças a Deus que ele enviou um homem chamado Auxílio. Eu voltei para o caminho. Mas logo depois eu encontrei um homem chamado Sabedoria Segundo o Mundo. Ele fez eu sair do caminho. Mas depois eu encontrei um homem chamado Evangelista. E eu voltei para o caminho. E agora estou aqui. Mas e você? Como foi sua jornada? Bem, não foi fácil estar aqui. Eu conheci um homem no meio do caminho que me apresentou suas 3 filhas. A primeira era concupiscência da carne. E a segunda, concupiscência dos sonhos. E a terceira, superpatafita. Mas graças a Deus, ele me ajudou. Eu consegui me livrar delas. Agora estou aqui. Mas graças a Deus, não é? Oi, irmãos, como vão? Para onde você está indo? Eu estou indo para a cidade celestial. Tá, mas tu tem um desses? Não. Mas você entrou pela porta? Não, eu peguei um atalho que meus antepassados andam pegando há muito tempo. Eles sempre chegam na cidade celestial. Mas Deus disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Ah, é? Então vamos ver quem é que vai chegar na cidade celestial primeiro. Vamos, Cristo. Vamos seguir o caminho. O Hipocrisia tomou um atalho, não quis lutar. Logo no final do caminho, ele veria a consequência das suas escolhas. Mas Cristão e Fiel continuaram no caminho perseverando, contando testemunhos um ao outro de sua jornada até ali, glorificando a Deus, porque Ele havia dado vitória em toda a sua trajetória. Porém, mais à frente eles teriam que enfrentar uma prova amarga, onde sofreriam perseguição, porque não queriam se contaminar com o mundo. E nessa prova, Fiel perdeu sua vida por amor a Deus, por não querer se contaminar com as coisas do mundo. No decorrer do caminho, Cristão e Fiel chegaram em uma certa cidade, onde muitos vendedores queriam que eles comprassem suas luxúrias, avarezas e participassem daquelas coisas que eles ofereciam. Mas como eles não quiseram se contaminar com aquelas coisas, foram perseguidos, levaram eles presos para serem julgados. Oi, querem comprar joias? Não. Comprem, comprem. Não. Ei, comprem essas comidas, estão deliciosas, por favor. Não. Comprem colares, comprem. Não!
Comprem esses tecidos, olha que bom. Já falei Comprem. que não. Já falei que não. Soldado, pega esses homens. Ora, o que temos aqui? Esses homens vieram na nossa cidade e não querem comprar nossos tecidos de comidas e ouro. Eles deviam ser presos. Presos não, nessa cidade não temos misericórdia. Eu os condeno à morte, podem matar o primeiro. O fiel cumpriu sua jornada aqui na terra, e o plano de Deus era que ele sofresse e morresse por causa do Evangelho. Porém, para o cristão, a morte de seu irmão fiel era muito difícil de suportar, pois fiel, companheiro de batalha, havia sofrido na mão dos pecadores. Mas Deus havia provido um meio de escape para ele continuar seu caminho. Você chegou mais cedo. Por que não continuou comigo na batalha? Não temas, cristão. Meu nome é Esperança. Eu irei libertar você. Fuja, cristão. Fuja. 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 Deus enviou esperança ao cristão, e mais uma vez ele foi livre da morte. Porém, em sua jornada, Deus havia determinado aquilo que ele havia de passar. Ele estava próximo de chegar à cidade celestial, mas ainda precisava passar pela maior batalha jamais pelejada, onde ele enfrentaria o inimigo cara a cara, o acusador. E nessa batalha final, ele teria que usar a arma mais poderosa que ele tinha, a palavra de Deus. Ah, muito bem. Vejo que você chegou até aqui. Mas saiba de uma coisa, daqui você não vai passar. Eu cheguei até aqui. Eu vou continuar no caminho. Vou chegar até o fim. Ah, pois bem. Mas você lembra quantas vezes você falhou? Você lembra quantas vezes você pecou? E quantas vezes pensou em desistir? Isso é verdade. Pois quando eu olho para mim, não tenho como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, aí sim eu não saio do caminho. Não fale esse nome. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus! Não! Jesus! Não! Jesus! Não! Jesus! Deus mais uma vez deu a vitória ao cristão. Quando o cristão se sentiu fraco e indigno, ele lembrou do seu Salvador e venceu o inimigo pelo poder de Deus. Depois de duras batalhas e depois de trilhar um caminho difícil, finalmente o cristão chegou ao final desse caminho e avistou a cidade celestial. E eis que diante da cidade celestial foi-lhe requerido o sinal.
está o fim da caminhada. Já estou chegando perto. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cristão, chegastes ao fim do caminho. Tens contigo o sinal? Aqui está meu sinal, Senhor. Bem está meu bom e fiel servo. Entre no repouso do Senhor. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora receberei minha coroa da justiça. Cristão. Cheguei na cidade celestial. Então o atalho deu certo. Eis-me aqui, Senhor. Bem, chegaste ao fim do caminho. Tens contigo o sinal? Olha, o sinal eu não tenho, mas eu fui nos cultos, eu cantava nos hinos, eu via maravilhas e também pregava em teu nome. Não te conheço. Aparta-te de mim, praticador de iniquidade. Como você não me conhece? Eu estava nos cultos, minha família também. Levem-o. Não. Alguém me ajude. Não. Alguém me ajude. A batalha do cristão enfim havia terminado. Cristão foi perseverante no caminho. Ele tinha o sinal requerido e recebeu a sua recompensa gloriosa. Jesus prometeu em sua palavra que teríamos aflições no mundo, duras batalhas, momentos difíceis, mas Ele mesmo nos disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e vencer o mundo significa que Ele venceu as tentações, as tribulações, o inferno e a morte, nos fazendo vitoriosos também quando estamos dispostos a crer na sua palavra, confiar e andar no caminho provido por Deus, através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus amou